Tudo o que eu vou apresentar aqui, a partir de agora, até retomar alguns conceitos técnicos, são basicamente fatos históricos e citações das próprias fontes, e não minhas, nem de nenhuma religião. Então nós vamos ouvir o que é que essas pessoas mesmo têm para dizer. As pessoas dizem que o rock é do diabo. Então, já que nós conhecemos um pouco de cristianismo, eu espero, vamos analisar um pouco de satanismo e ver se o rock tem alguma coisa a ver com o diabo. O satanismo moderno tem como pai este homem, Aleister Crowley. Aleister Crowley é considerado o pai do satanismo moderno e o pai do movimento Nova Era. Este homem viveu até 1947, por aí, e foi considerado um dos homens mais cruéis da sua época. Ele disse o seguinte: algumas pessoas comunicam com demónios. Eu não comunico com demónios, comunico diretamente com o próprio Satanás. Recebi um chamado de Satanás e tenho uma missão a desempenhar. E a minha missão é preparar o mundo para a chegada do Anticristo. E a missão que o diabo me delegou é causar 5 revoluções. Uma revolução social, uma revolução sexual, uma revolução das drogas e do consumo de estupefacientes ou de formas viciantes, uma revolução espiritual para chegar a uma revolução satanista e assim ter o mundo pronto para a chegada do Anticristo. Este homem tinha um slogan: Do what thou wilt. Faz o que tu quiseres. Faz o que te apetecer. Ele escreveu um livro chamado O Livro da Lei, e nesse livro ele diz: não existe lei acima desta lei. Faz o que tu quiseres. Deus diz que o sumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele diz: a lei máxima é faz o que tu quiseres. Reparem, ele está por trás das cartas de tarô e lançou um livro chamado Magic. Eu queria que analisássemos um pouco. O subtítulo deste livro é The Master Therion. Therion é grego para besta. O mestre besta ou a grande besta. Esse livro fala do homem sem lei, o anticristo e a chegada e a preparação do movimento Nova Era. Este homem é discípulo de Alice Bailey e de Madame Blavatsky, que são uma fundadora da Sociedade Teosófica, outra a mãe do movimento Nova Era. E quando elas lançaram um livro, uma delas lançou um livro sobre a Nova Era, no ano em que este homem nasceu, e depois este homem retomou, há uma série de simbolismos aqui envolvidos, a Madame Blavatsky era amiga das irmãs Fox, que Ellen White fala das experiências das batidas na porta e do nascimento do espiritismo. Nesta fase está a nascer toda a revolução final do último conflito. Se vocês repararem bem, nós vemos que quando surge, por exemplo, Ellen White e o surgimento do movimento adventista, surgem uma série de contrafações proféticas, várias pessoas que dizem receber visões, temos movimentos que vão surgindo, até mesmo o evolucionismo surge nessa altura, o comunismo, o marxismo surge nessa altura, o espiritismo surge nessa altura, a cientologia surge nessa altura, o mormonismo surge nessa altura, os testemunhas de Jeová surgem nessa altura, muitos deles preconizando, dizendo que recebem visões ou que são o cumprimento de um ciclo profético. Nós vamos falar sobre isso no sábado. E este homem vem logo depois dessas revoluções para preparar a chegada dos anos 60 e de toda essa revolução. Eu queria que entendêssemos o seguinte. Por exemplo, os Red Hot Chili Peppers usam este símbolo no álbum Sugar Magic. Este símbolo é um símbolo que representa o homossexualismo. É como se fosse um homem por trás de outro. E a palavra magic, colocada desta forma, está ligada a vários símbolos satânicos. Temos aqui pentagramas invertidos, yin e yang, o equilíbrio, as religiões orientais. O que estamos a presenciar aqui é o nascimento de todo o berço do movimento Nova Era. Eu queria que entendêssemos o seguinte. Todas as revoluções dos anos 60 que mudaram a nossa sociedade nasceram lideradas por discípulos de Aleister Crowley.
Harry Hay era discípulo de Aleister Crowley e liderou o movimento de libertação sexual e movimento gay. Aleister Crowley era pedófilo, homossexual, e dizia-se que ele dizia que deem-me mocinhos jovens e eu vou transformá-los em várias coisas bem melindrosas a serviço de Satanás. A Igreja de Satanás diz que se conseguirmos desviar um jovem até aos 14 anos, dificilmente ele consegue retornar aos caminhos do Senhor. Então, eles apostam na juventude. Também vemos Timothy Leary, outro discípulo de Aleister Crowley, que foi quem liderou o movimento Flower Power, o movimento hippie, o movimento de liberação das drogas. Todas as pessoas-chave nos anos 60 eram, no fundo, discípulos deste homem. Mas eu quero falar sobre uma coisa que a Igreja de Satanás, temos aqui um homem, um sacerdote satânico. Há três que eu realço na palestra. Um é Aleister Crowley, que vimos anteriormente. O outro é Anton LaVey, o homem que escreveu a Bíblia de Satanás. Eu quero dizer um alerta aqui. Podem fazer uma pesquisa bem superficial na internet sobre isso. Não recomendo que entrem em pesquisas muito profundas. Uma pesquisa superficial será o suficiente para encontrar tudo e comprovar tudo o que eu estou a dizer. As várias pessoas que ouviram a palestra foram fazer pesquisas aprofundadas. Estou a falar de jovens adventistas que começaram a pôr em causa a sua fé ou a ficar atraídos pelo satanismo. Isso já aconteceu com amigos meus em Londres e também aqui em Portugal, pessoas que ouviram a palestra. Quero dizer-vos que eu nunca fiz, e não é preciso fazer, uma pesquisa profunda sobre este assunto, o satanismo. As informações são bem claras e assumidas por estas facções. O suficiente, eles não negam nada do que estamos a dizer. Então não precisamos ficar preocupados em comprovar, somos desaconselhados a fazer isso. Não precisamos analisar as notas falsas para saber distinguir uma verdadeira. Precisamos aprender a nota verdadeira e saberemos distinguir as falsas. Bom, mas este homem, portanto, estava a falar de Anton LaVey, que escreveu a Bíblia de Satanás, que é um manual forte, utilizado nos meios satânicos, e que investiu Marilyn Manson como sacerdote satânico. Marilyn Manson não é um mero músico. E se vocês mandarem DVDs ou CDs da igreja para a MTV vai-vos dizer que não passa aquela música porque eles não são um canal religioso. Mas passam à vontade Marilyn Manson, que é um homem que rasga as páginas da Bíblia, ofende e diz palavrões contra os cristãos e o cristianismo, urina nas páginas da Bíblia e se assume como sacerdote satânico e diz que quer ser reconhecido como o homem que acabou com o cristianismo. E eles passam isto sem problemas nenhuns. Eu assisti ao aniversário dos Doors, na MTV, uma reportagem sobre isso, em que aparecia a Jim Morrison a cantar com voz de mulher, vozes diferentes, absolutamente possuído. Cantava com várias vozes, voz de possuído. Isso passou na MTV. A MTV também tem vários, não estou aqui nada contra nenhuma marca, a MTV tem várias publicidades com simbologias satânicas. No Natal lançaram uma publicidade que representava a iniciação de um ritual satânico. Tem um outro spot publicitário onde aparece Adão e Eva a comerem uma maçã, atiram a maçã para o chão, a maçã fica o M e a serpente vem e faz o TV. Então eles assumem claramente que há algo por trás da música, principalmente da música que eles apresentam. E este homem, Rex Church, é um sacerdote satânico da atualidade e ele fez uma declaração que eu gostaria de realçar. Primeiro, 3 declarações destes homens. Anton LaVey, o que falei há pouco, disse que Satanás sempre teve as melhores músicas. Aleister Crowley, o carequinha que apareceu há bocado, disse que qualquer um pode se tornar um gênio da música se praticar o satanismo ou se entregar ao satanismo. Vou repetir. Qualquer um pode tornar-se um gênio da música se praticar ou se entregar ao satanismo. E este homem, Rex Church, disse o seguinte: a Igreja de Satanás avança com aquilo que chamamos de terrorismo estético. Terrorismo estético é o seguinte: pegamos em coisas lindas, agradáveis e maravilhosas, as conspurcamos e as pessoas as consomem e são dominadas por elas por causa do prazer. E diz que trabalhamos principalmente, diz ele, estou a citar, naquilo que chamamos de juventude de ferro, com música, arte e literatura.
Então, segundo este homem, ele está aqui num templo satânico, podem ver, um bode, o pentagrama, o 666. Segundo este homem, que está a ser entrevistado, tem o vídeo, a igreja de Satanás trabalha principalmente com terrorismo estético, ou seja, pegarem coisas aparentemente agradáveis, conspurcá-las para a destruição da juventude com arte, música e literatura. Bom, vamos analisar então a música na sequência destas revoluções dos anos 60 para ver se há alguma conexão com aquilo que estamos a falar. Já saímos desta parte do satanismo ou será que não? Eu queria mostrar-vos o pai do rock and roll. Poucas pessoas conhecem este homem, Robert Johnson. A história deste homem é mais ou menos assim. Já ouviram falar de B.B. King? Este homem era contemporâneo e amigo do grupo dos virtuosos guitarristas de B.B. King. Mas ele acompanhava estes guitarristas e não tocava, porque ele tocava muito mal. E os seus amigos, ele só estava ali com o grupo de homens do blues, do jazz e tudo mais, mas ele não tocava. Um dia ele teve uma zanga com os pais, desapareceu e voltou. E quando voltou, os amigos estavam a ensaiar e tudo mais, pousaram as guitarras e ele pediu, posso tocar? E eles olharam para ele e disseram, Robert, toda a gente sabe que tocas pior do que uma caixa de pregos. Ele disse, deixem-me tocar e que o público diga de sua justiça. E diz que este homem tocou e toda a gente ficou da boca aberta a olhar para ele e disse, Robert, como é que em 6 meses tu estás a tocar melhor do que todos nós? Citação. Ele disse que foi ao cruzamento entre a estrada 61 e 69, interessantemente é para Memphis, um nome associado fortemente à música, e fez um pacto com o diabo, vendeu a alma ao diabo em troca de talento musical. E o que dizem os contemporâneos dele é que nunca mais viram este homem ensaiar. Nunca ensaiava. Pegava na guitarra e tocava. Eu tenho alguns vídeos deste homem a tocar e é de ficar de boca aberta. Ele compôs músicas como Tenho o cão do inferno atrás de mim, Eu e o diabo caminhamos mão na mão, enfim, coisas muito interessantes. Este homem é considerado, não por mim, pelas revistas Rolling Stones e pelos especialistas Eric Clapton e vários outros músicos, os guitarristas dos Rolling Stones também, consideram-no a pedra angular do rock. A pedra onde está assente todo o nascimento do rock. O gênio da origem. Por isso ele é chamado o pai do rock. Mas ninguém ouviu falar do pai do rock. Talvez já tenhamos ouvido falar no rei do rock. Certo? Aquela voz, que as meninas caíam para trás, não é? Ó Daniel, tu não vais agora querer também dizer que o Elvis é satanista, não é? Também não exageremos. Pois não vou dizer, porque ele mesmo diz, eu não preciso de dizer. Ele se assume na sua biografia como fã da Madame Blavatsky, a mãe da Sociedade Teosófica, a amiga das irmãs Fox, das experiências do espiritismo e das batidas na porta. A sua biografia, os seus guarda-costas, dizem que a casa dele era cheia de livros exotéricos. O seu grupo de back vocal chamava-se As Vozes da Nova Era. Quando foram registrar o nome era muito longo, então registaram com a expressão a voz, uma das expressões dos livros de Madame Blavatsky. E ele canta, tanto quanto um homem tem a capacidade para sonhar, ele pode redimir a sua alma e voar. Ah, mas Elvis cantava hinos. Até o diabo, meu amigo. O que é que acham? Pode uma fonte de água salgada produzir água doce ou vice-versa? Pode alguém que está a cantar hinos e a louvar a Deus estar sob o efeito de drogas, não poder ser filmado da cintura para baixo porque é obsceno? São coisas que não batem certo. Este homem morreu, dizem, com 14 a 16 tipos de drogas diferentes no corpo. E era, no fundo, um homem infeliz, porque ele nasceu no meio evangélico, cresceu como aprendendo com uma igreja afro-americana, daí o seu talento. A pessoa que o foi buscar, o seu manager, disse, se eu encontrar um branco que cante e dance como um negro, ficarei rico. E ele encontrou Elvis, que tinha todo este background.
E Elvis cantava hinos e chorava desalmadamente, porque ele sabia que tinha virado as costas a Deus para abraçar a fama e a carreira. Dizem que morreu com um livro religioso e tomara que se tenha arrependido. Mas este homem é um produto infeliz da pressão da fama e da sociedade. Um homem infeliz. E o que vemos é que muitas das vezes ele convidava músicos do mundo gospel para virem e ele levava as pessoas para a sua casa em Graceland e tinha uma espécie de uma igreja onde ele ficava a ler a Bíblia para as pessoas. Ele tentava compensar por esta decisão que tinha tomado na sua vida. Era normal, nesta altura, muitas pessoas do mundo religioso abandonarem as suas igrejas ou fazerem incursões pelo mundo do rock. Chuck Berry e muitos outros fizeram a mesma coisa. E até mais recentemente temos Whitney Houston e Mariah Carey, não é? Quanto mais se afasta da igreja, mais a saia sobe. Nós já vimos que a coisa está assim. E muitos destes músicos saíram e voltaram para as suas igrejas tentando trazer influências para o gospel. Então, quando ouvimos a expressão gospel, não estamos a falar do gospel desta altura, mas estamos a falar de um gospel já com influência do rock. Porque o rock e o gospel são irmãos. Muitas pessoas dizem, irmão, qual é o problema? O rock e o gospel são irmãos. É, Caim e Abel também. Então, não quer dizer que por serem irmãos têm o mesmo perfil. Bom, mas talvez ao falarmos sobre a história do rock, os nomes mais sonantes não sejam propriamente o Elvis, mas como banda temos os Beatles. Bom, a primeira revolução que Aleister Crowley queria fazer era a revolução social. Será que os Beatles fizeram uma revolução social? Alguém aqui já ouviu falar de Beethoven? Beethoven, já ouviram falar? Beethoven era um gênio da música, sim ou não? Sim? E como é que era quando ele se apresentava para um espetáculo? As miúdas todas... Beethoven! Era. E ele tocava o piano e no final partia o piano. Pá, e voava para o público. Yeah! Era assim? O que é que mudou? O que mudou foi a sociedade. Houve uma inversão de valores que foi trabalhada nesta revolução. De repente... Os adultos com experiência, os mais idosos, já não são quem manda, mas quem manda são os jovens. Se os adultos não se vestirem como os jovens, são ultrapassados e quadrados. Vemos que começa a nascer uma cultura musical diferente. A música já não é para ser ouvida, mas é para ser curtida, sentida, vivida. E ela muda o nosso estilo de vida. Nós vemos que o que começa a acontecer é uma música que influencia a vida das pessoas. Se John Lennon corta o cabelo de uma forma, toda a gente vai e corta o cabelo da mesma forma. Se Paul McCartney compra um casaco de um jeito, toda a gente vai e compra um casaco igual. E se nós começarmos a ver, começa a aparecer uma cultura musical diferente. O que é que nós temos? Expressões de religião passam a estar ligadas à música. Temos ídolos, fãs. Isto são palavras do mundo religioso. E se virmos, há um fenómeno religioso que está a acontecer. Existem mega templos onde as pessoas vão para momentos de louvor extático, êxtase no seu louvor. Elas têm os seus deuses, que são os seus ídolos. Muitas pessoas, eu lembro, por exemplo, quando estava no Brasil, houve um concerto, um show dos U2. Bono chegou, chega de helicóptero, pousa e vai-se embora. E algumas pessoas, o bilhete custava R$200, o salário mínimo são 400, agora, na altura eram 300 e tal, R$400. E no mercado negro o bilhete chegou a custar 1.500 a R$2.000. Pessoas passam fome para irem assistir a esta gente. Mas criticam quem dá o dízimo, quem devolve o dízimo, porque isso é fanatismo. Elas fazem tudo pelos seus ídolos. E às vezes esses ídolos vivem no luxo. Não é? Nós vemos que a música que surgiu nesta fase não serve apenas como mais uma música. Ela é um estilo de vida. Já viram? Todas as pessoas que ouvem heavy metal andam da mesma maneira, falam da mesma maneira. Todas as pessoas que ouvem rap e hip hop andam da mesma maneira, falam da mesma maneira. Todos os emos, não é? Andam da mesma maneira, falam da mesma maneira. O que é que será? Porquê é que as pessoas são transformadas no seu estilo de vida? Porque esta música, ela não mexe apenas com gosto. Ela transforma, ela muda a nossa forma de estar de alguma forma.
Então temos a revolução social com os Beatles. Estarei a exagerar se eu disser que eles fizeram uma revolução espiritual? Alguém já ouviu falar em budismo? Hinduísmo? Hare Krishnas? Agradeçam aos Beatles. A determinado ponto da carreira, eles foram para o Médio Oriente e trouxeram de lá as cítaras, os gurus, e fizeram com que o mundo ocidental achasse que isso era muito fixe, muito legal, muito cool. E começasse a aceitar estas religiões, o yoga e toda a meditação transcendental. Eles foram fortes precursores. Deixaram de cantar lá, lá, me tu, e fizeram com umas cítarazinhas. Temos aqui, por exemplo, mensagens subliminares. Este álbum tinha uma mensagem subliminar que dizia que ele mataram e enterraram Paul. E se virmos aqui, temos a preconização de um funeral. Temos um médico legista, o homem da funerária, ou também poderia ser o líder religioso, o morto, que em muitas regiões da Grã-Bretanha é enterrado descalço, e o coveiro. Aqui temos um carro em fuga que causou atropelamento, o carro da polícia que fez o auto de ocorrência, e um carro que tem como matrícula, a placa diz LMW, Linda McCartney Weeps, ou Linda McCartney Widow. Linda McCartney, a esposa de Paul, ficou a chorar, ou viúva. E aqui numa parede diz Beatles, em vez de um B tem um 3, como se tivessem só 3 Beatles. Trabalharam uma série de mensagens subliminares. Estes homens começaram a trazer novos conceitos. Ei, mas será que os Beatles têm alguma coisa a ver com religião? Bom, eles são chamados os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Eu penso que esta afirmação dos Beatles tem alguma coisa a ver com religião. O cristianismo há de acabar. Nós somos mais famosos que Jesus Cristo. Será que isto tem alguma coisa a ver com cristãos? Será que há meio termo? Ou quem não é por mim é contra mim? Nós temos que pensar, acima de tudo, onde é que estamos a investir o nosso dinheiro. Reparem, ontem falámos sobre cinema e as pessoas questionam, tal, exagero. Exagero? Uma indústria, por exemplo, o filme Missão Impossível, na sua segunda ou terceira semana, já tinha arrecadado 100 milhões de dólares. Eu vou-lhes dizer o que é que dá para fazer com 100 milhões de dólares. Acho que vocês sabem. Mas em termos de evangelismo, uma televisão que evangeliza o Brasil todo custa 1 milhão de dólares. Com 100 milhões de dólares, eu evangelizo 100 vezes o Brasil. Vejam o dinheiro que essa rede arrecadou em 3 semanas. Se nós pararmos para pensar, muitos de nós, se compararmos o dinheiro que damos para a obra em ofertas com o dinheiro que gastamos para alugar filmes, para comprar músicas, iremos descobrir que não estamos por Cristo, mas contra Cristo. É isto que precisamos pensar. O que é que esta gente está a fazer com o dinheiro? Em que é que o meu vizinho vai acreditar? Se num 1 euro, 2 euros ou 3 euros que eu trago para a oferta com os trocos das moedas, ou se nos 20, 30, 40, 50 euros que eu gasto para propagar a mentira e o erro. Isto é uma indústria. E aqui na indústria da música temos a mesma coisa. Não são coisas simples. Estas pessoas estão a posicionar-se. O rock escolheu como seu slogan sexo, drogas e rock and roll. O que é que isto tem a ver com o cristianismo? Estes indivíduos envolveram-se no movimento Flower Power. Fizeram a música de campanha de Timothy Leary, o homem que liderou o movimento Flower Power. Participaram do livro Chant and Be Happy, com líderes gurus do yoga, do hinduísmo, do shintoísmo, de todas essas coisas. Bom, de que lado estamos afinal? Mas, revolução espiritual talvez, Daniel, mas dizer agora que eles fizeram uma revolução satanista, aí agora estás a exagerar. Eu não, mas eles sim, estão a exagerar. Este é o álbum principal da carreira dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o clube do Sargento Pimenta e dos Corações Solitários. Perguntaram qual foi o objetivo desta capa. Eles disseram, colocamos na capa do álbum os nossos ídolos, as pessoas de quem somos fãs. Para já os Beatles, quem se lembra disso, eram considerados inimigos dos Rolling Stones. E aqui há uma estratégia bem forte que eu queria que entendêssemos, muito importante para os dias de hoje. O pacto para ter fama assumido publicamente e o pacto para ter fama não assumido publicamente. Todas as bandas que fazem pacto assumido público permanecem.
as bandas que fazem pacto secreto desaparecem ou morrem. Interessantemente, se repararmos, bandas da altura que assumiram pacto aberto, Rolling Stones, AC/DC, Kiss, são os dinossauros da música de hoje e continuam a tocar. Mas outros, que pareciam bandas inofensivas, o que eu chamo de bandas de fachada, desapareceram. Interessantemente, Janis Joplin morreu aos 27 anos. Jim Morrison morreu aos 27 anos. Jimi Hendrix morreu aos 27 anos. Kurt Cobain morreu aos 27 anos. Bem, deve haver alguma coisa nas guitarras que aos 27 anos levamos um choque e caímos para trás. Ou será que estes homens morrem entre os 27 e os 33, que são datas-chave de simbolismo do ministério de Cristo invertido no satanismo, e os seus pactos são cobrados e as suas bandas desaparecem, servem de fachada para nos aproximar de outros caminhos e depois desaparecem. Querem ver um exemplo? Madonna, anos 80, muito sucesso, pacto não assumido, pelo menos não se sabia de nada de pacto, a carreira começa a entrar em declínio, de repente volta em força, está com 50 e não sei quantos anos, toda enxuta a andar para a frente e para trás. Pacto assumido. 2005, eleita a maior promotora do satanismo a nível mundial. Nós não estamos aqui com brincadeiras. Eu vou falar depois sobre a banda que preconiza a unidade entre as bandas fachada, light, e as bandas pesadas. São os U2. Eles têm homenageado os Beatles e agora homenageiam os Rolling Stones. Se alguém disser assim, U2 é satanista, as pessoas vão dizer, tu não estás bom da cabeça. Mas eu posso mostrar vídeos com Bono a cantar a música dos Rolling Stones, Sympathy for the Devil, simpatia pelo diabo, enquanto abana uma cruz invertida. Letras dos Beatles são utilizadas pelos Rolling Stones. Quando ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mais mal algum. A tua vara e o teu cajado não mais me consolam, eu os amaldiçoei. Quão mais claro ele pode ser? Ou quando ele canta, querida, Deus tem o telefone fora do gancho e ele não iria atender a tua chamada nem que pudesse. Então onde está a fé, o amor e a esperança? A Bíblia diz que hoje existem a fé, o amor e a esperança. Estamos a falar aqui de fatores muito sérios e essa missão está a ser completada. Mas para as pessoas que pensam que eles eram rivais, vejam como o diabo trabalha com fachadas. Chama-se tese, antítese e síntese. Ele cria duas coisas que parecem ser opostas. Ele diz assim, tenho aqui, tu é que escolhes, queres casar com uma ruiva ou com uma morena? E tu todo contente pensas, vou escolher esta. Mas ele não te apresentou a loira. E estás contente a pensar que escolhes. Reparem aqui, este boneco diz aqui, Welcome the Rolling Stones. Ei, eles não eram inimigos? Bem-vindos os Rolling Stones. Diz, all good boys, todos bons rapazes. Na capa do álbum, os requisitos de sua majestade satânica, se juntarem os dois álbuns, eles se completam. Um completa o outro. Os dois têm fantasias e coisas assim. Na capa do álbum dos Rolling Stones, estão fotografias dos Beatles entre as plantas. E, interessantemente, isto é uma mensagem complementar. O clube do Sargento Pimenta e dos seus corações solitários cumpre os requisitos da sua majestade satânica e a simpatia pelo diabo. Esta é a mensagem. Quando morreu Kurt Cobain, a mãe dele disse o seguinte, só tenho pena que o meu filho tenha decidido ir juntar-se a esse estúpido clube. O clube daqueles que as vidas são ceifadas porque venderam-se pela fama, como dizia Aleister Crowley. Eu queria que reparassem como estes indivíduos não são ingênuos e sabem o que estão a fazer e ao que pertencem. A música principal do álbum e toda a iconografia nos dizem que eles sabem do que estão a falar. Olhem. Eles disseram que puseram na capa do álbum os seus ídolos. Temos líderes gurus, hindus, satanistas e o pai do satanismo moderno ali no canto superior, Aleister Crowley. A música principal do álbum diz assim, It was 20 years ago today, Sgt. Pepper taught the band to play. Foi há 20 anos atrás que o Sargento Pimenta ensinou à banda o que havia de tocar.
Ou seja, a mensagem que tínhamos que passar ao mundo. Este álbum é lançado em 1967 e o pai do satanismo moderno morreu em 1947, 20 anos antes, tendo deixado toda a estratégia do movimento Nova Era e tudo o que era preciso fazer para preparar a chegada desta nova fase do Anticristo. Ei, mas espera, mas uma banda tão simples, tão light, que fez a fantasia de todos nós na juventude e de todas as gerações subsequentes. Exatamente. Que moldou o berço da nossa cultura. Reparem o que é que eles têm na capa. A prostituta de vermelho com a taça das suas imundícias, da ira das nações, na sua mão. Ela é uma prostituta hindu, porque o movimento da nova era e o anticristo, o Cristo cósmico, ele vem com toda a adaptação das culturas orientais. Ela tem um pentagrama invertido, porque o Cristo cósmico é a inversão do verdadeiro Cristo. E poderíamos passar aqui a noite a descrever vários símbolos que encontramos na capa. Estes homens sabiam o que estavam a fazer. Tanto John Lennon como Yoko Ono chegaram a consultar médiums quanto ao sucesso da banda. Eles sabiam que um deles ia sofrer uma fatalidade, só não sabiam quem. Porque isso também foi anunciado pelos médiums. Será que eu preciso falar sobre a revolução sexual que Aleister Crowley disse que iria acontecer na sociedade, fruto do trabalho dos seus discípulos, com o forte vertente da música? Será que eu preciso falar sobre a revolução das drogas? O próprio rock assume-se. Sexo, drogas e rock and roll. Vamos traduzir isto. Sexo, drogas e sexo no banco de trás de um carro. Será que isto tem alguma coisa contra Deus? Será que as músicas que nascem nesse berço têm alguma coisa de mal para um cristão? Será que tem alguma coisa a ver com o diabo? Vamos analisar alguns aspectos. Eu também não vou falar sobre o satanismo. O satanismo até aqui tem estado velado nestas bandas que eu tenho vindo a falar, mas hoje em dia é assumido. Os Red Hot Chili Peppers vão à MTV e dizem assim: eu gostaria de agradecer a Satanás por este Grêmio. Não precisamos mais esconder. Temos videoclipes, temos jovens que são entrevistados, são fãs do satanismo. Muitos são fãs de música depressiva. Por exemplo, Evanescence é música pró-depressiva, conduz os jovens ou à depressão e ao suicídio ou ao satanismo. Essas músicas nos levam... Tem música, por exemplo, I'm Going Under, que eu falei. Elas têm um videoclipe em que toda a gente se transforma em demónios, incluindo a banda, onde ela pula para o público, que é uma multidão, e depois a câmera filma por baixo e ela cai na água. O que é multidão? O que significa água na Bíblia? Esta gente sabe até símbolos bíblicos. Conhecem de Bíblia talvez mais do que nós. Não olhemos com ingenuidade para as fachadas que nos apresentam. Pode uma fonte de água doce produzir água salgada? Como é que é a vida destas pessoas? Poderemos agarrar em muita gente. Uma banda que eu ouvia muito, Eminem. Eminem, em todas as suas músicas, ele mata alguém. Numa música mata a namorada, noutra enterra a mãe, noutra vai com a filhinha de 2, 3 anos para tirar a esposa para o rio e diz assim: ok, minha filhinha, aí vai a mamã para o fundo do rio. 1, 2, 3, ninguém mais vai brigar com o papá, ninguém mais vai ralhar com a filhinha. Ele canta uma música que é Slim Shady. E numa entrevista ficou comprovado que Slim Shady é um demónio do qual ele é o canal. Ele disse numa entrevista: algumas pessoas dizem coisas para impressionar. Eu não digo coisas para impressionar. Eu sei que eu faço um clique no botão dos meus ouvintes. Eu digo coisas, eu sei que eu sou um modelo. Eu estaria mentindo se eu dissesse que não sei. E ele canta numa música chamada O Modelo. Ele canta assim: segue-me e faz exatamente o que a música diz. Fuma erva, sai da escola, bebe álcool e mata alguém. E repete várias vezes. O que é isto? Será que isto tem alguma coisa contrária à nossa filosofia de vida? Porque muitos de nós achamos que não há problema nenhum, porque eu não acredito nessas coisas, só estou a curtir a música. Será que há mais que 2 senhores?